Bom dia a todos. Eu me chamo Luan Alves Rodrigues, sou aluno do curso de Letras em Inglês da turma 2019. A minha orientadora é a Suelen Cordovil. E antes de tudo eu gostaria de pedir desculpa. Eu estou em uma situação um pouco complicada aqui, então eu não consegui ter uma câmera para poder apresentar para vocês de uma forma um pouco mais profissional. Mas eu tô gravando aqui os slides e aí tô gravando com um áudio um pouco melhor e aí eu vou fazer uma edição e jogar por cima. E também já peço também desculpas se tiver algum barulho externo, alguma coisa do tipo. Ok? Então vamos lá. Bom, aqui está o tema da minha pesquisa, que é um estudo da loucura na história em quadrinhos. Batman, a Piada Mortal, de Alan Moore. Bom, a apresentação funcionará da seguinte forma. Eu vou mostrar os slides para vocês. Alguns eu irei ler e outros eu adicionarei comentários e outros eu nem lerei, apenas falarei por cima. Isso porque o tempo, né, é curto, né, 15 minutos. Então para o vídeo também a apresentação ficar um pouco mais dinâmica. Então vamos lá. Tentando passar aqui o slide. Pronto. Bom, aqui o tema da pesquisa, né, que é estudar o personagem Coringa e o seu processo de transição para a loucura expressa na narrativa quadrinista de Batman, a Piada Mortal, de Alan Moore. Bom, aqui nós temos o autor, né, esse velhinho barbudo, com pinta de mago, de bruxo, enfim. Então, de uma forma bem resumida, né, bem resumida mesmo, o Alan Moore ele é tratado como uma referência na área dos quadrinhos. Não à toa, ele é considerado como um dos mais influentes e importantes escritores para os quadrinhos. Ele recebe esse título, né, entre aspas, pode dizer assim, pela forma como ele acabou revolucionando, né, com seus devidos créditos, obviamente, a forma de se contar as histórias. E aí ele tem sido elogiado pela crítica e pelos fãs ao longo desses anos todos de trabalho. Então ele é reconhecido por suas histórias obscuras e complexas. Frequentemente a gente pode encontrar elementos como horror, ficção científica, fantasia, filosofia também. O Alan Moore ele nunca ficou refém de trabalho de autores anteriores. Como, por exemplo, a gente vê em Monstro do Pântano, que já tem um filme da década de 80 e recentemente também teve uma série. Então ele fazia uso de uma espécie de uma técnica de amnésia, né, que ele fazia na história do personagem ou dos personagens. E aí a partir disso ele criava uma nova história, né? Então ele era totalmente, acredito que continua sendo capaz, né, de criar novas histórias. Então eu citei o Monstro do Pântano porque tinha um escritor na época, né, um autor que estava conduzindo a história, ele acabou saindo e o Moore entrou. E aí ele criou uma nova história, entendeu? Então, alguns dos trabalhos mais famosos do Alan Moore podemos dizer que eles foram ampliados ainda mais na cultura pop. Então, nós temos o Watchmen, né, que virou filme, inclusive um ótimo filme. V de Vingança, virou filme também, eu particularmente gosto também. E o quadrinho Batman, a Piada Mortal, né, que está na minha pesquisa, que também posteriormente virou um filme, só que um filme em desenho animado, eu acho que é assim que se fala, né? Tipo. Aí já que eu falei de cultura pop, eu vou adicionar uma curiosidade aqui a respeito do Alan Moore, que, né, ele teve teve adaptações de suas obras, né, contra o gosto dele.
Isso porque em uma de suas ideias que ele defende é que nada na linguagem do cinema consegue reproduzir fielmente aos quadrinhos. Essa é uma das ideias que ele defende. Bom, aqui nós temos o quadrinho, Batman, a Piada Mortal. Bom, então, enquanto a história acontece, a gente pode ver alguns flashbacks de uma história que pode ser a história real do Coringa, né? Então, nessa versão, a gente tem um Coringa... Na verdade, o Coringa ele era um comediante fracassado, né? Desempregado e com uma esposa grávida. Olha só. Então, em um dia, a esposa dele acabou morrendo. Então, ele é obrigado a seguir com o assalto. Por que esse assalto? Porque antes da esposa dele morrer, ele foi chamado, né, para participar de um assalto na empresa que ele trabalhava, de produtos químicos, acho que é isso. Não estou lembrado exatamente agora, mas ele era uma empresa que ele trabalhava. Ele foi chamado justamente porque ele conhecia, né, o ambiente. Só que aí, no dia do assalto, ele é impedido, né, pelo Batman e acaba caindo em um rio ou um tonel de produtos químicos, né? E aí ele se torna o Coringa. Então, no presente, né, eu falei de flashbacks, né, alusão ao passado, enfim. E no presente o Coringa ele tenta provar, né, a tese dele, olha aí, de que tipo, um dia ruim pode tornar até o mais racional, né, dos homens e um maluco homicida. Então ele escolhe como alvo o comissário Gordon. E aí depois da tortura que ele faz com o comissário, o Batman ele chega lá para enfrentar o Coringa. Então eles acabam lutando e nessa porradaria aí, no final o Coringa ele acaba contando uma piada sobre duas pessoas loucas que estão tentando fugir de um hospício. Não cabe a mim aqui falar a piada, mas o fato é que o Batman acabou rindo. E aí meio que deixa o final do quadrinho em aberto. Bom, aqui o Coringa. Bom, durante toda a leitura do quadrinho, né, o leitor, nós conseguimos perceber a todo momento, né, um clima denso e obscuro na história. Isso porque ao longo da história, né, o leitor ele pode perceber elementos muito delicados, como, por exemplo, distúrbios, crimes e anomalias psíquicas do personagem, né, o Coringa. E aí totalizando a sua loucura. Perdão. Durante a leitura, o Coringa, ele, como foi dito anteriormente, ele se mostra em duas narrativas. Então temos ele na forma presente, totalmente louco, insano, que é a que a gente mais conhece e tal. E ele está querendo a todo custo realizar o plano dele. E aí em outra ele está em um momento triste e delicado de sua vida, né, com problemas no trabalho, na família. Como eu digo assim no trabalho é que ele está desempregado, mas eu digo no trabalho é que é a opção que ele escolheu, né, que era ser comediante, trabalhar com stand-up. Então ele estava com problemas no trabalho dele no sentido de que não estava dando muito certo. Então, sendo assim, esse momento acaba sendo representado por flashbacks, né, o seu passado. E aí é nos mostrado sua possível origem. Porém, ao longo da história, o Coringa ele menciona pra gente que ele pode ter muitas outras. Supostamente sendo de suas memórias. Ele próprio admite que não lembra direito dos fatos. Então, quando a gente volta agora para o mundo real, fora do quadrinho e tal, essa é a origem que é mais aceita pelos leitores. Mas o correto mesmo é dizer que, na verdade, trata-se de uma delas. Né? Porque fica evidente que ele tem diversas origens, segundo o próprio Coringa, porque fica mais divertido, né? Para ele
E olhando por esse ponto, né? Fica mais divertido para ele, que fica de uma forma bem louca mesmo, tipo, ó, eu tenho várias origens, enfim. Bom, problema da pesquisa. O problema da pesquisa ele será trabalhado no processo de transição do personagem Coringa até a completa loucura dentro do quadrinho Batman, a Piada Mortal. As hipóteses da pesquisa. O personagem Coringa já continha distúrbios e eles se agravaram com seus problemas pessoais? Ou realmente foi causado em um ponto específico no quadrinho? Bom, veremos. Então aqui temos os objetivos gerais, que é estudar o processo de transição para a loucura do personagem Coringa. Né? E aqui temos os objetivos específicos, que é explicar o que é a loucura, apresentar características visíveis e dramáticas da loucura, e a loucura dentro de uma visão dos fundamentos na linguagem dos quadrinhos. Justificativa. Bom, esse trabalho ele visa estudar a loucura e suas características para entender as possibilidades de ficar louco ou ser louco, usando como base o processo de transição para a loucura do personagem Coringa no quadrinho A Piada Mortal, Batman, A Piada Mortal, de Alan Moore. Além disso, desprender-se de que a loucura é somente algo negativo e perturbado, que afinal de contas todos nós temos nossas loucuras. Bom, chegamos na metodologia. Primeiramente, é descrever o autor. Né? Eu falei um pouquinho dele, mas descrever o autor e suas narrativas para a gente poder entender um pouco do estilo dele e como o quadrinho, né, Batman Piada Mortal se desenvolve. Somando a isso, a gente tem uma breve análise descritiva do personagem Coringa. Né? Aí, para embasar nesses estudos da loucura, será estudado o livro O que é a Loucura, né, de João Freire Pereira, onde ele tenta apontar, né, a visão que se tem da pessoa louca. Né? Visão esta em um sentido de máscara que se está vestindo. E aí ele leva também acepções externas, né, com uma tentativa de explicar o que é a loucura. Aí, somando a isso, a gente também tem o que é loucura, delírio e sanidade na vida cotidiana, de Darian Leader. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Né? Então, no livro é para apresentar as características visíveis e dramáticas da loucura, descrevendo possibilidades de ser ou ficar louco. E aí, por fim, agora falando de quadrinhos, analisar a linguagem do quadrinho, né, nesse processo todo da loucura, né, com os estudos do livro O Sistema dos Quadrinhos, de Thierry Gronstein. Acho que é assim que se pronuncia também o nome dele. Então, esse livro, né, O Sistema dos Quadrinhos, ele tem um viés assim pedagógico, sabe? Então, que ressalta uma análise dos fundamentos da linguagem, das histórias em quadrinhos. Então, onde ele diz assim, que os quadrinhos eles conversam entre si. O que é isso? A condução da narrativa, que é chamado de, minha palavra, decupagem. Então, a condução da narrativa, decupagem, e o gerenciamento de espaço, que é chamado de layout, eles são indissociáveis. Então, eles conversam, eles têm uma relação mútua ali. Então, e aí para reforçar esse estudo também da linguagem dos quadrinhos e tudo, né? Utilizar o texto crítico, a leitura dos quadrinhos em uma obra sobre as linguagens dos quadrinhos. É capaz de provocar o desejo de sua leitura, utilização e criação de Alberto Ricardo Pessoa. E aí ele pontuou o livro A Leitura dos Quadrinhos, do pesquisador brasileiro Paulo Ramos. Então, como uma análise dos quadrinhos, onde não se limita apenas ele não se limita apenas às tirinhas.
mas também cartoons e tiras cômicas. Bom, gente, acho que é isso, né? Uma apresentação bem rápida. Espero que todos tenham ficado entusiasmados com o tema. É um tema bem interessante, um pouco complexo até, mas é interessante. Enfim, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção e vamos continuar com as apresentações do seminário. Obrigado.